estava querendo, tá? A melhor que eu já vi foi o Rhythmic. Go Rhythmic. Vamos ver. Bom, parece uma ferramenta aqui de vibe coding, né? AI Copilot. Olha aí, cara. AI Copilot para Product Managers. Nossa, poderosa, hein? Poderosa. A partir do backlog, lançamento Rhythmic. Manter o seu time alinhado e se movendo rapidamente. Aqui parece que tem poucos clientes, né? Sigal, Agilon só, né? Product Momentum. Direcione claramente, alinhe e momentum. Bom, parece uma ferramenta nova. Tá com carinha de ferramenta nova. Quem tá por trás disso aqui? Rhythmic AI. Bom, achei legal. Vamos ver se funciona? Vamos fazer o login aqui pra gente ver essa ferramenta. Go Rhythmic. Vamos ver se ele consegue. Eu queria ir um passo antes até de um Product Manager aqui, né? Que na verdade eu queria ver mais a habilidade dele de propor tarefas, né? Escrita de tarefas, né? Opa, não consegui? Vou tentar um outro aqui. Vamos ver se ele vai permitir aqui. Se ele vai dar problema de novo. Beleza, não quero criar a organização agora, mas aí acho que é necessário, né? Convide membros. Não, convide membros. Não. Tá, plano gratuito aqui, né? Até 5 usuários, gestão de backlog, Planning Poker, né? Que é uma ferramenta aí pra gente rodar com os desenvolvedores. $33 por mês. Tá. Vamos ver aqui. Erro 500. Aí é alombrado. Aí não tem jeito. Primeira coisa é tomar um erro 500. Vamos lá. Team Selector. Erro. Um erro aconteceu enquanto eu pegava os dados. Vamos lá. Vamos ver se chego no ponto final aqui. Default Group. Comece de um rascunho, de um template ou comece com IA. Start Building. Um documento ou um board. Bom, tô achando que vai ser mais uma ferramenta aqui para criar tarefas. Não era o que eu queria, né? Eu queria dar um input. O que eu quero construir hoje? Novo chat. Eu preciso de construir um aplicativo para professores de aulas particulares gerenciarem os seus alunos, suas aulas e o financeiro. É importante que o professor saiba quem são os seus alunos, se eles estão com a mensalidade em dia, quando é a próxima aula, adicionar e remover novos alunos, além de uma visão de calendário fácil de gerenciar. Vamos ver, dei um prompt para ele como se eu fizesse numa ferramenta de IA, né? Vamos ver se ele sai do outro lado com as minhas tarefas, né? Que era justamente o que eu queria. Além disso, fiz uma solicitação aqui em português e aí vamos ver se ele vai dar alguma resposta em português também, se ele vai entender. Ó, ele já me respondeu em português, então legal. Ó. Ele criou um documento, tá?
Vou criar um documento detalhado de requisitos para esse app, né, de gestão de aulas focado em professores particulares. Tá bom. Tem como eu abrir o documento? Introdução, né? Esse documento, é um documento até de visão aqui, né? User roles e personas, né? Os usuários primários, os usuários secundários, né, que são os estudantes ou os pais, que têm até acesso opcional. Features principais, né? Gestão de estudante, calendário das aulas, bem legal, hein? Tô achando promissor. O documento tá bem legal. Gestão de financeira e notificações e lembretes. A interface do usuário. Intuitiva, simples, fácil navegação, para usuários com habilidade técnica moderada, design responsivo, funcionar tanto em desktop quanto em mobile, dashboards claros e formato acessível, né, para entrada de estudantes e de aulas. Requisito técnico, né, autenticação, tem que ser armazenamento em nuvem, integrado com sistema de pagamentos e calendários externos, suporte offline para você acessar os dados e uma arquitetura escalável para suportar um crescimento do número de usuários. Futuras melhorias, né? Um portal para os pais ou os estudantes para que eles também possam gerenciar a agenda e os pagamentos. Videoaulas, né? Integração com videoaulas. Funcionalidade de analytics, né? Do progresso dos estudantes e também de tendências financeiras. Mais de um professor dando aula, né? Então, para aulas em grupo. E calculadora de taxas, né? E um glossário, né? O que ele está compreendendo como aula, como lembrete de pagamento, como aula recorrente e como dashboard, tá? Fim do documento. Criei o documento. Beleza. Quer que eu auxilie agora a detalhar algum recurso específico em formato de épico ou user story? Ou deseja tratar outro aspecto? Vou dar o elogio. Maravilhoso. Eu quero que você já defina os principais épicos e já os insira no board. Além disto, já gere pelo menos 5 tarefas primárias em cada épico. Vamos ver se ele consegue? No geral, eu gostei, tá? Esse documento a gente não havia visto em outras plataformas, né? Então, ele andou um caminho interessante aí quando a gente está começando um projeto, né? Então, umas coisas que pode ser interessante a gente usar essa ferramenta. Não sei até quando que a gente vai conseguir usar ela aqui de forma gratuita, né? Mas, olha, a gente deu um simples prompt, ele quebrou em partes maiores. A gente pode pegar cada parte dessa e jogar numa outra ferramenta de desenvolvimento, né? Uma V0, uma Lovable, uma Bolt, né? Então poderia ser o caso, tá? Então, ele criou aqui os épicos, ele criou o épico, né? Entregar, ele criou um dos piores aqui, né? Que foi o entrega de notificações e alertas. E aí tem a história, né? Eu, como professor, eu quero agendar uma nova aula para que eu possa organizar as aulas seguintes, né? Ele falhou aqui um pouco, né? Pelo que eu tô percebendo, que pena. Épicos criados. Ele me trouxe aqui, mas na verdade ele tinha trazido alguns antes, né? Ele bugou. Putz, que pena. Vou falar com ele. Os épicos falharam no processamento. Você pode reenviar esta mensagem novamente com os épicos e as tarefas? Será que tem um redo aqui? Não, só tem um copiar, né? Vamos ver se ele consegue editar. Mas, cara, bem legal, tá? Em algum específico aqui ele conseguiu, infelizmente esse aqui não.
Mas esse me parece que é o épico relacionado à criação das aulas, né? Seria bem legal, né? Se eu conseguisse. Depois talvez eu possa pedir para ele reduzir, né? Cria o primeiro épico e aí as 5 primeiras tarefas, né? Poderia ser isso, né? Talvez como eu pedi muita coisa, ele acabou se embananando, né? Mas foi bem legal, cara. Achei legal. Achei legal. E ele tá falhando. Que pena. Você continua falhando. Por favor, foque no épico mais importante e defina 4 user stories dele. Eu tava tentando dar uma olhada aqui em quanto que ele tá me cobrando nisso aqui, mas até o momento tô seguindo firme aqui, né? Não me cobrou não. Aqui tem como ser um novo e adicionar um existente, né? Tá. O novo é um cardzinho, né? Tá, beleza. Ia excluir, não gostei. Não gostei aqui. Bom. Excluí o card. Ó, aí ele conseguiu, ó. Adicionar. Épico não encontrado. Você precisa adicionar um épico. Qual é o épico desta interação? Gere para mim o épico. Ele criou as histórias, né? Ele não criou. Na verdade, não sei se ele criou aqui. Ele só criou as user stories de gestão dos estudantes, né? Vamos ver se ele consegue fazer aqui de uma forma mais fácil, que aí eu só tento ver se ele já joga pra cá, que era justamente o que eu queria. De toda forma, se eu não conseguir, ele me deu o nome aqui, tá, pessoal? Então seria esse Manage Student Records. Seria esse aqui, New PBI, né? Seria o deletar, Manage Student Records. Vamos lá. Será que eu consigo aqui um adicionar? Como é que é um adicionar? Você precisa primeiro criar o épico. Tá bom, mas eu... Bom, de toda forma... Nem o copiar aqui deu certo. Bom, eu criou o épico. E aí qual que é a ideia aqui, né? Eu criaria como é que eu crio o épico, né? Só pra eu saber aqui. Story map, show epics. Tem uma lista de épicos aqui. Onde que seria o épico? Backlog item, épicos. Ah, tá. Acho que eu já agora tô começando a entender. Não, é aqui não. Onde que tá o board? Será que eu perdi a minha... Nossa, aí não, hein? É que eu volto... Beleza. Perdi o chat. Putz, perdi o chat. Aí é foda. Aqui era o épico, né? É essa a ideia. Só que eu perdi o chat, né? Aí ferrou.
Não tenho acesso ao chat anterior. Putz, perdi o negócio. Bom, eu gostei. Tá aí. Eu gostei da ferramenta. Achei ela entrega um valor interessante aqui pra gente, que é a criação das histórias, viu, pessoal? Então, você poderia usar aqui a ferramenta dela, esse área, né? Pra pedir aí uma ideia de software, né? E ele vai te descrever, inclusive me deu um documento, né? Perdi o documento também. Mas bem poderosa a ferramenta, né? Eu não sei se eu tenho mais aqui, mas me passe um aplicativo para professores de aula. Sabe rapidinho aqui só para ver o que ele gera. Mas enfim, o documento inicial é muito bom documento. É raso, né? A gente está passando aqui também um prompt, né, muito amplo também para ele, né? Claro que a gente passou a ideia do programa e ele foi até onde dava ali, né? E o que eu achei legal é que ele promove um primeiro documento e eventualmente até as próprias como é que eu faço com esse documento aqui, né? Ele gerou novamente o documento e que eu gostei pra caramba, mas o que eu faço com esse documento? Eu copio, mas eu jogo isso pra onde? Eu copiei, foi a mensagem. Copy. Eu copiei. O que eu copiei, né? Nossa, perdi de novo. Pessoal, tá osso. Tô me perdendo em muita coisa aqui, mas enfim. Enfim, o app é legal, tá? Pra gente promover primeiras interações. Tem algumas partes meio tricky aqui, né? Que eu acabo clicando e aí eu perco aquele chat, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Tem que estar salvando isso em algum lugar. Mas eu acho que as informações são boas. A gente poderia usar ele para construir. Porque essa não é uma ferramenta de construção. Essa é uma ferramenta de gestão de projeto, né? Então a ideia é eu criar o meu board aqui para compartilhar isso com o meu time. E o meu time vai acompanhando isso aqui em outros momentos, né? Então é um competidor aí um pouco do Gira, um competidor do Trello, né? Mas a geração de tarefas dele é legal, é boa, gostei. Ela falha um pouco ali, mas eu acho que talvez foi porque eu pedi muita coisa. Eu poderia ter botado um escopo menor para ela trabalhar, né? Menos tarefas, um épico apenas, né? Focar no épico mais importante, poucas tarefas e aos poucos ir pegando isso aqui. Eu não consegui ver qual que é o limite da ferramenta a nível de pagamentos aqui, mas a ferramenta de inteligência artificial dela é boa, foi bem boa aqui, em nenhum momento aqui me surpreendeu com você está chegando ao final do seu crédito, o que é ótimo, né? Então eu consegui ver valor, né? Uma ferramenta boa aí que eu consegui ver valor, tá aí de parabéns aí, pessoal. A ferramenta dá umas falhadas algumas vezes, vocês viram aí, né? Tomei alguns erros 500 aí algumas vezes. É um pouco lento em algumas mudanças, eu perco muita informação tendo que sair de um lugar para ir para outro, né? Então fica de alerta aí só, até mesmo quem for usar, quando for usar, né? Tomar cuidado, né? Ela falha bastante, né? Mas o resultado em si é bem interessante, gostei, tá aprovado então, tá?